abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10. Lucas 10. Nós vamos ler a partir do versículo 38. Lucas 10, a partir do 38 até 42, diz o seguinte: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e essa quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos, exaltamos o teu grande nome. Deus, que coisa boa estar na tua casa, poder cantar louvores ao teu nome, cantar de coração, e nós fizemos isso nessa noite. E a tua presença é uma presença real e poderosa neste lugar. E agora nós queremos lhe pedir que o Senhor venha falar ao nosso coração. Senhor, eu preciso da tua graça, da tua sabedoria, da inteligência. Eu sei que dons vêm do Senhor, Pai das luzes. Sim, diz a tua palavra. Ó Deus, e que o Senhor também capacite cada um dos meus irmãos que estão ouvindo essa palavra neste momento, ou ouvirão em algum momento. Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito maligno que queira roubar a semente preciosa da tua palavra dos nossos corações, toda distração, toda confusão nas mentes, nós repreendemos no nome de Jesus, e lhe pedimos, ó Pai, que o Senhor fale a cada um de nós, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, você pode se sentar. A pergunta que é o tema da nossa mensagem é: por que andamos cansados? E aqui eu não estou falando de cansaço físico, porque o cansaço físico, muitas vezes causado pelo cansaço das nossas emoções, cansaço psicológico, emocional, quando você dorme, você acorda, você restaura aquele cansaço físico, o físico apenas. Mas quando esse físico também já vem de um problema psicológico, um problema que você está vivendo nas suas emoções, é uma coisa muito mais complexa. E nós precisamos aprender aquilo que a palavra de Deus nos diz. E esse texto, nós vemos Jesus chegando num povoado, e o texto é muito claro que ele se hospedou ali, e uma das irmãs, Marta, ela ficava tentando servir da melhor forma a Jesus. Ela ia de um lado para o outro, agitada. Fico imaginando ela buscando a lenha, fazendo a comida, lavando as roupas, fazendo todas as coisas, limpando a casa, para que trouxesse um conforto para Jesus. E a sua irmã Maria, ela para aos pés de Jesus, ela fica ouvindo aquilo que Jesus Cristo tinha para ensinar. E aqui, certamente, não é um texto só para a gente ver duas irmãs diferentes, uma com uma característica, outra com outra, mas esse texto ele traz ensinamentos para a nossa vida, especialmente para a gente estar aos pés de Jesus, para a gente descansar na presença de Jesus. Em momento nenhum nós vemos Jesus criticar Marta pelos afazeres domésticos. Ele simplesmente começa a crítica construtiva a Marta quando ela questiona que a irmã dela não estava fazendo nada.
que a irmã dela estava ali, só parada aos pés de Jesus. E Jesus Cristo, naquele momento, ele falou: Marta, por que você está preocupado com tantos afazeres? Uma coisa só é necessária. E a sua irmã escolheu a melhor parte, a boa parte. E aqui, Jesus está falando para Marta uma coisa só: quais são as nossas prioridades? Por que andamos tão cansados? Porque as nossas prioridades estão erradas, estão equivocadas. Se nós tivermos as prioridades corretas, nós vamos cansar muito menos. É claro, os problemas vêm e afetam as nossas emoções, afeta a nossa vida, afeta o nosso psicológico, e nós precisamos trabalhar isso. E não há nada melhor do que a palavra de Deus. Não há nada melhor do que a palavra de Deus para trabalhar. E aqui, e eu, nessa noite, eu gostaria de estar falando sobre isso, Por que estamos tão cansados? Porque, na verdade, as nossas prioridades estão erradas. E eu queria falar de algumas lições que Jesus Cristo e a palavra de Deus nos ensina para nós podermos descansar, para nós não andarmos tão cansados, que é isso que acontece o dia inteiro. Você conversa com as pessoas: estou tão cansado, e não é na maior parte não é um cansaço físico, é o cansaço aqui, da nossa mente, dos problemas que vão se avolumando, e nós precisamos parar na presença do Senhor. Então, a primeira lição que Jesus Cristo ele deixa aqui nesse texto, ali para Marta, para Maria, e deixa para as nossas vidas também, é o seguinte: tenha tempo para sentar aos pés do Senhor. Tenha tempo para sentar aos pés do Senhor. O versículo 39 diz o seguinte: tinha essa uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Tem uma versão que eu li agora: ouvia os seus ensinamentos. Ouvia os seus ensinamentos. Quanto tempo temos parado aos pés de Jesus? Quanto tempo? Nós andamos cansados porque a nossa prioridade está errada. Nós ficamos 2 horas diante do futebol, 2 horas diante de um filme. Não estou dizendo que é errado fazer isso, são lazeres, cada um tem o seu. Nós ficamos, às vezes, fazendo algumas tarefas nossas, horas e horas e horas. E quanto tempo nós paramos aos pés de Jesus? Temos que fazer as nossas tarefas, temos que trabalhar, temos que ter o nosso lazer. Tudo isso nós podemos fazer na nossa vida. Mas quanto tempo nós temos passado na presença do Senhor? Quanto tempo de oração para falar com Deus e ouvir Deus falando com a gente? E como isso traz descanso para a nossa alma. Se você ainda não experimentou ter esse tempo com Deus, não só o tempo de intercessão junto com outros irmãos, mas o seu tempo com Deus, onde você para na presença dEle para ouvir a sua voz, para conversar com Ele, diálogo com Jesus. Era isso que Maria estava fazendo. Ela estava aos pés do Senhor. E eu fico imaginando as perguntas dela. Eu fico pensando as dúvidas que nós temos no nosso coração, no nosso cotidiano. E às vezes a gente pergunta para tantas pessoas, a gente questiona, a gente procura estudar, mas não paramos na presença do Senhor para perguntar para Ele: que direção que eu tomo? Quantas vezes nós erramos na nossa caminhada porque nós não paramos para ouvir os ensinamentos dele, para ouvir a sua voz,
para ouvir a sua direção, aquilo que Ele está indicando para as nossas vidas. E às vezes para voltar atrás, para consertar tudo aquilo que fizemos, porque não paramos na presença de Jesus aos pés do Salvador. É muito trabalho, é muito retrabalho, porque não paramos para ouvir a voz de Jesus. Nós temos um projeto na igreja, eu tenho falado agora no começo do ano, porque eu quero incentivar vocês a estar lendo a palavra de Deus, ler 3 capítulos da palavra de Deus por dia, e no domingo ler 5. Mas eu gosto de ler diferente. Mas se você não se disciplinar, se você não lê a Bíblia toda, não se disciplina, você nunca vai conseguir fazer a leitura. Você vai parar no meio do caminho muitas vezes. Eu tentei já muitas vezes e não consegui, porque depende de disciplina, de parar aos pés do Senhor e Ele ouvir a voz dEle. Fala: Senhor, eu quero ler, mas eu não quero apenas ler, eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero que o Senhor me ensine, eu quero que o Senhor me dê direção. E eu tenho convicção no meu coração que, assim como Marta, que escolheu a boa parte, e na vida dela, certamente que ela ouviu os ensinamentos, pôde errar muito menos, ficar muito menos cansada do que Marta, porque Jesus olhou e falou: Marta, você está fadigada, você está cansada, você corre de um lado para o outro, mas não está levando a lugar nenhum. Por quê? Porque primeiro, a prioridade é estar aos pés do Salvador, é ouvir a voz dEle, é ler a palavra de Deus, é orar. Qual o tempo que nós damos para Ele? É no final do dia, quando estamos cansados, esgotados, lemos a Bíblia de qualquer jeito, oramos de qualquer jeito, para cumprir uma função só? Não deveria ser assim. É o melhor tempo, parar na presença dEle e ouvir a voz dEle. Então, a primeira lição: tenha tempo. Você quer andar menos cansado? Tenha tempo para estar aí aos pés do Senhor, e certamente você vai ter melhor direção, vai errar menos problemas na sua vida, mais soluções mais rápidas, porque você está aos pés do Salvador te dando orientação. Então essa é a primeira lição. A segunda lição que nós vemos aqui, que Jesus Cristo deixa e a palavra de Deus nos ensina: entregue suas cargas e preocupações ao Senhor. Entregue suas cargas e preocupações ao Senhor. Aqui ele fala de uma forma para Marta, ele diz isso de forma clara: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Você está inquieta, você está cheio de preocupação. Em outras palavras, estava dizendo: se você estivesse aos meus pés, colocando as suas preocupações, eu estaria dando solução para elas, eu estaria te orientando em relação a essa preocupação. Então entrega suas preocupações. A Bíblia nos ensina isso. O Salmo 55, 22 diz o seguinte: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá, nunca permitirá que o justo seja abalado. E lança o teu cuidado sobre o Senhor. É isso que Jesus Cristo estava ensinando ali, e queria que Marta aprendesse. Lança o teu cuidado sobre mim. Olha o que ele diz lá em Mateus 11, versículo 28 a 30, versículos conhecidíssimos, que nós sabemos de cor, mas não colocamos em prática. Essa é a realidade. E Jesus, quando diz isso, é para que eles fossem praticados na nossa vida. Ele diz o seguinte: vinde a mim,
todos que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Por que procuramos a solução das nossas preocupações, das nossas ansiedades em tantos lugares, antes de ir a Ele? Vinde a mim. Ele é uma ordem, Ele está dizendo: vinde a mim. Você que está cansado, você está sobrecarregado, e eu aliviarei. Ele ainda no versículo 29 diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Onde a gente encontra descanso? É em Jesus, é aprendendo com Ele, é entendendo que muitas coisas que a gente valoriza muito não tem valor nenhum, não tem valor nenhum. A gente fica preocupado com tantas coisas que não tem sentido quando você está próximo da morte, não tem sentido quando você adquire uma maturidade espiritual, você vê que aquilo ali não tem sentido. E ele ainda completa: porque o meu jugo, no versículo 30, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Para que você está carregando esse fardo tão pesado? A única coisa que Ele quer, que você entregue. Jesus não vem nas nossas costas e tira, não tira. Ele quer uma entrega, Ele quer que seja espontâneo, venha de nós, é isso que Ele quer. E aí, certamente nós seremos abençoados. E ainda 1 Pedro 5,7 diz o seguinte: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Nós acreditamos nisso? Muitas vezes não. Nós nos preocupamos, nós ficamos afadigados. Como é que vai ser no futuro? Como é que vai ser? Entrega. É isso que nós temos que fazer: entregar nossas preocupações, entregar nossas ansiedades, os nossos fardos, de quem pode carregar, que quem tem ombro para isso. Nós não temos ombro para isso. Ele quer que lancemos sobre Ele. Faça assim e certamente você vai ficar mais descansado. Terceira lição que nós temos: seja humilde diante de Deus. Seja humilde diante de Deus. O que Maria fez? Ficou aos pés, demonstrando humildade. Marta estava andando para lá e para cá, cansada, e Maria estava aos pés. Quem estava cansada? Marta. Maria estava cansada? Não, porque ela estava descansando, ela estava lançando sobre Ele as ansiedades, as suas preocupações, os seus questionamentos de vida. Ela estava lançando sobre Jesus. E por que é que nós ficamos andando para lá e para cá, correndo, soberbos, às vezes achando que nós damos conta, que nós podemos, que nós somos fortes, quando deveríamos estar aos pés, dizendo: Senhor, esse problema está difícil demais para mim, estou aqui aos teus pés, eu me humilho diante da tua presença. O Salmo 46:10, eu gosto demais desse versículo. Quando eu estou, às vezes, vivendo uma grande tribulação, uma situação difícil, ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O que ele estava querendo dizer aqui? O salmista estava querendo dizer, né? A palavra de Deus. Deus estava transmitindo para o salmista:
nesse momento? Uma coisa só: você não dá conta, se aquiete, olhe para mim, eu sou Deus, Ele era Deus, Ele pode todas as coisas. E quando nós reconhecemos isso, nos humilhamos diante da presença dEle, há um descanso na nossa alma. Nós falamos: cansei, não dou conta, Senhor, agora eu vou me aquietar na tua presença. Põe a boca no pó, dobre os joelhos diante de Deus, se aquiete e espere o Senhor fazer a obra, o Senhor pelejar por você, o Senhor transformar a situação. E aí nós descansamos. Isaías 57, versículo 15, diz o seguinte: porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Em alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. O Deus que habita no alto e sublime trono, é Ele que está dizendo isso. Ele que habita, Ele está olhando para aquele que é contrito de coração, aquele que está abatido no seu espírito, e Ele é capaz de transformar esse abatimento. Ele é capaz de vir de encontro ao nosso coração contrito e transformar toda e qualquer situação. Maria entendeu isso perfeitamente. Ela estava ali contrita, aos pés de Jesus, descansando a sua alma, o seu abatimento. Eu fico imaginando ele entrando ali, ela cheia de questionamentos na sua vida, talvez tantos pecados, tantas coisas erradas no passado, e chegando diante de Jesus e falando: Senhor, o que eu faço da minha vida? Eu me aquieto, minha alma está abatida, eu estou quebrada, eu preciso do Senhor. E certamente Jesus trouxe descanso à alma dela. Em Êxodo 33, versículo 14 e 15, quando Moisés estava ali no deserto, e Deus falou: olha, eu vou mandar o anjo, eu estou cansado desse povo, esse povo está murmurando demais. Aí no versículo 14 diz: a minha presença irá contigo para te fazer descansar. E o versículo 15 diz: então disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. O que descansa a nossa alma é a presença constante de Deus por onde nós andarmos, tudo o que fizermos. Moisés entendeu aquilo. Ele liderava 2 milhões de pessoas no deserto. Muitas vezes ele estava cansado de tentar resolver os problemas do povo, de ouvir murmurações, e ele falou: Deus, seguinte, se o Senhor não for comigo, estou fora, não vou, eu não vou, porque eu entendo perfeitamente que é só a tua presença que me dá descanso, é só a tua presença que me dá descanso, é a presença de Deus que nos dá descanso nesse mundo, no meio das tribulações, no meio das situações adversas. Eu não sei o que você está passando, mas não deixe Deus ficar para trás, não deixe Deus ir lá na frente, agarre-se a Ele, fale com Ele: Senhor, se sua presença não estiver comigo, eu não ando, eu não quero sair do lugar, eu preciso da tua presença, eu preciso muito da tua presença. E como é bom a presença do Senhor no meio da tribulação, no meio das adversidades. Só ela, só a presença de Deus é que traz conforto e descanso.
Só ela enche o nosso coração de paz, mesmo na situação estando dramática, difícil, e você tem passado e tem se agarrado ao Senhor, na presença do Senhor, você sabe do que eu estou falando. A presença do Senhor é que traz descanso. Então, seja humilde, reconheça isso, fale com o Senhor. Moisés, ele foi humilde, Maria foi humilde, Josafá foi humilde. Meus olhos estão postos em ti. Por quê? É a presença dele que traz descanso. E a quarta e última lição que eu quero trazer para vocês nessa noite: descanse à sombra das asas do Senhor. Por que nós somos tão rebeldes? Por que nós saímos debaixo das sombras das asas do Senhor? Nós só estamos debaixo das asas do Senhor quando nós estamos obedecendo a sua palavra. Todas as vezes que eu desobedeço a palavra de Deus, eu saio da sombra das asas do Senhor. O que me traz proteção é a obediência. É a obediência. Lá no Salmo 91, versículo 1, diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor descansará. Você só descansa no esconderijo do Altíssimo. Você sai um pouco achando, não, eu faço do meu jeito, eu não perdoo, esse pecado não tem problema. Você está saindo do esconderijo do Altíssimo, você vai cansar, sua vida vai ser canseira e enfado, porque não tem outro lugar que possamos descansar sem ser a sombra das asas do Altíssimo, do esconderijo dele. E o versículo 4, eu acho muito interessante, ele diz: ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro, a sua verdade é escudo e broquel. Ou seja, imagina uma galinha com seus pintinhos debaixo das asas. O pintinho está protegido enquanto está debaixo das asas. Se sair debaixo das asas, ele está perdido. Ele está perdido. Os perigos são muito. Ele pode cair em buracos, ele pode ter os predadores que vêm sobre ele. Por quê? Não porque a galinha não quisesse que ele estivesse debaixo das asas, mas porque ele, em desobediência, o que a mãe queria que acontecesse, ele sai. E aí depois fica reclamando: estou tão cansado, a minha vida está tão difícil. Por quê? Porque saiu debaixo das asas do Altíssimo. Lá em Mateus 23, 37, Jesus Cristo diz o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como uma galinha ajunta os seus pintos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Quem é que não quer? Nós é que não queremos. Essa é uma palavra para a gente. Nós somos o Israel de Deus. O que Jesus quer é, com as suas asas que abriga todo mundo. Você quer? Vem, tem lugar. Você quer? Tem lugar. Ele quer estar com as suas asas, trazendo sombra, trazendo segurança, trazendo descanso para a nossa alma. É isso que Ele quer. E nós o que queremos? Às vezes nós estamos para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, sendo que Ele só queria que a gente ficasse aos seus pés, debaixo das suas asas, tranquilos,
descansando a nossa alma. O Salmo 51, versículo 7 diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti, e à sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Tem lugar melhor? Você está vivendo uma calamidade, você está vivendo um problema sério, uma grande dificuldade, clama ao Senhor: tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Entra debaixo das asas do Senhor. A hora que passar, você está seguro. Deus, Ele deixa essas figuras para a gente ter entendimento de quem Ele é. Ele é um Deus que quer nos abrigar, Ele é um Deus que quer nos proteger, Ele é um Deus que quer trazer descanso para a nossa alma. Vinde a mim. É isso que Ele quer. E para nós terminarmos, eu não poderia deixar de ler um texto que está em Isaías 40, versículo 29 até o 30, que diz o seguinte: é Ele que dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa é a palavra do nosso Deus, Ele que dá vigor ao cansado. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Talvez você entrou neste lugar dizendo: por que eu estou tão cansado? E o que Deus está dizendo para você, que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Renovarão as suas forças. Deus quer te renovar nessa noite. Deus quer tirar esse fardo pesado que você tem carregado nessa noite. Deus quer que você se aproxime dEle e fique debaixo das suas asas. E Ele vai certamente trazer descanso à sua alma. Lições: tenha tempo para se sentar aos pés do Senhor. Como é que está a sua vida? Você está sentado aos pés do Senhor? Você tem orado? Você tem lido a palavra de Deus? Você tem entregado a segunda lição: entregue suas cargas e preocupações ao Senhor. Você tem entregado de verdade? Ou você tem carregado, afadigado de um lado para o outro? Quando que Ele só quer que você se entrega. Senhor, está aqui, está pesado, está difícil, eu não aguento. Seja humilde diante de Deus, aquiete na presença dEle. Fale: Senhor, faça como Maria, faça como Moisés, que disse: se o Senhor não for, eu não vou. Eu quero que o Senhor vá comigo, porque a tua presença me traz descanso. E descanse à sombra das asas do Altíssimo. Não sejam alguém desobediente que sai debaixo das asas, mas entre debaixo das asas e Deus vai trazer descanso para a sua alma. Eu queria convidar você que está aqui a ficar em pé, você que está na sua casa também, a ficar em pé. É um momento de você parar e fazer escolhas e tomar decisão. O que eu quero? Eu quero continuar a minha vida cansado, o tempo todo dizendo: não, eu estou tão cansado. Eu quero mudar o foco totalmente.
Se você tem sentido cansado, sobrecarregado, Jesus Cristo está dizendo: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu quero te aliviar nesta noite. Eu quero trazer descanso para a sua alma. Entrega esse fardo, essa preocupação, esteja aos meus pés. Se Deus falou no seu coração, coloque a mão no seu coração neste momento e fale: Senhor, essa palavra foi para mim. Sou eu mesmo. Eu me humilho aos seus pés agora e digo que eu preciso do Senhor. Se o Senhor não for, eu não vou mais. Eu quero estar debaixo de um pintinho, debaixo das tuas asas. Eu quero ficar quieto, me aquietar na tua presença. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, que traz descanso, Ele vai trazer descanso à sua alma agora. Ele vai trabalhar no seu coração. Não adianta você ter ouvido essa mensagem e não praticá-la. Repita os tópicos para você mesmo, ouça ela de novo. Nós não podemos andar cansados quando nós temos a solução nas nossas mãos, quando está patente aos nossos olhos a solução que traz descanso. Coloque em prática. Não deixe para depois de amanhã. Amanhã mesmo comece um tempo com Deus, um tempo de refrigério, de descanso. Você vai ver que o seu dia vai render muito mais. É prática. Bíblia é prática. Essa biblioteca é prática para as nossas vidas. Não é um livro só para ser lido e se emocionar. É prática. E abençoa. E descansa. Nós vamos orar neste momento. Pai querido, nós louvamos e exaltamos o teu glorioso nome. Que bênção a gente ter a tua palavra, Senhor, e poder meditar nela. Ó Deus, eu quero lhe pedir agora neste momento que essa palavra que foi ministrada, ela não seja roubada do coração dos teus servos. Aqui, Senhor, eu citei inúmeros versículos da tua palavra. É Bíblia. Para nós, Senhor, descansarmos na tua presença, para nós termos entendimento que nós temos que escolher a boa parte como Maria escolheu, que nós temos que parar na tua presença e nos aquietar e saber que o Senhor é Deus. O Senhor tem controle de todas as coisas. O Senhor está no teu trono, ó Deus, não deixando a gente aqui isolado, Senhor, andando da forma que nós queremos, ó Pai, mas o Senhor quer nos abrigar debaixo das tuas asas. Ó Deus, como é bom saber disso. Como é bom saber que o Senhor trabalha nos nossos corações. Eu não sei qual a dificuldade que os irmãos que estão aqui presentes estão passando, Deus. Eu não sei a dificuldade que os irmãos que estão nos ouvindo neste momento também estão passando, mas o Senhor conhece. Ó Deus, que o Senhor trabalhe, que o Senhor dê a solução. Senhor, eles estão entregando nas tuas mãos as suas necessidades, os seus problemas, as suas cargas. Ó Deus, que o Senhor possa resolvê-las, que o Senhor possa fazer os milagres que só o Senhor pode fazer, que o Senhor traga descanso, ó Deus, mesmo que a tribulação não passe ainda, ó Deus, mas que o Senhor traga descanso à alma dos teus servos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, em quem nós temos crido. Nós escolhemos te servir, nós escolhemos estar te obedecendo, ó Pai, e fazendo a tua vontade. Portanto, nos abençoa, ó Pai, ó Deus, continue trabalhando em cada coração, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. E agora, Senhor, eu quero pedir que essa semana seja uma semana muito especial, de muitas vitórias, de gente, Senhor, tendo a alegria, Senhor, de viver,
Senhor, na tua presença, descansando na tua presença, ó Deus, sabendo que o Senhor está à frente das nossas batalhas, que nós não queremos andar sozinhos, ó Pai. Ó Deus, resolve os problemas que nós temos para resolver essa semana, ó Deus, vá à nossa frente, abre novas portas, ó Deus, vai fazendo coisas grandiosas. Deus, quero pedir pelos enfermos, ó Pai, em nome de Jesus, toca nos enfermos, vá curando nos hospitais, vá curando, Senhor, aqueles que estão passando por uma dificuldade, seja, Senhor, um câncer, seja Covid, seja um problema cardíaco, um problema, Senhor, osteomuscular, Senhor, que o Senhor esteja curando em nome de Jesus. Nós imploramos ao Senhor, porque é o Senhor que pode fazer todas as coisas. Ó Deus, aqueles que estão em viagens, indo ou voltando, guarda que não haja acidentes, Senhor, que possamos findar esse mês de férias, Senhor, sem nenhum acidente, sem nenhum problema. Nós clamamos diante da tua presença e pedimos que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê descanso, ó Pai, na tua presença. Muito obrigado, ó Deus, que o Senhor continue nos abençoando, é o que te peço em nome de Jesus Cristo, amém.